Olá, hoje eu venho fazer um comentário aqui para o nosso grupo do Telegram sobre o uso da cafeína em paciente com doença de Parkinson. Se você me pergunta, Fabrício, qual é o racional de se usar cafeína para o tratamento da doença de Parkinson? Deixe-me fazer uma breve introdução. Não estamos pensando agora no efeito da cafeína enquanto um aumentador ou enquanto uma molécula que possa aumentar concentrações de neurotransmissores. Não obrigatoriamente é isso. Eu gosto de pensar num outro papel da cafeína como uma molécula que bloqueia um receptor da adenosina chamado de receptor A2A. Se você viu meu vídeo do IGTV ontem, eu falei da cafeína como um antagonista A1 dos receptores da adenosina, aumentando dopamina e acetilcolina, que pode ser interessante no paciente com Parkinson, sim. Mas me interessa muito mais um outro efeito da cafeína, agora como um antagonista do receptor A2A da adenosina. Por quê? Porque tem uma série de trabalhos mostrando que paciente com doença de Parkinson, doença de Alzheimer, o progredir da doença leva um aumento da quantidade desses receptores e o aumento dessa quantidade está associado com a progressão da doença também. Então, quando eu tenho drogas que bloqueiam o receptor A2A, são boas drogas para prevenir a progressão. Essa é a ideia. Não vou dizer que vai curar, mas no mínimo vai retardar a progressão. E foi isso que esses autores buscaram nesse trabalho. Vou dar uma olhada no título dele. Tem aqui, ó, o consumo de cafeína e a progressão em 4 anos da doença de Parkinson. Qual foi a principal medida avaliada pelos autores? Foi um trabalho prospectivo que avaliou pessoas que haviam acabado de ter o diagnóstico para a doença de Parkinson. E o que os autores perceberam foi que aquelas pessoas que bebiam mais do que 270 mg por dia de cafeína tinham uma progressão da doença mais suave do que aquelas que bebiam menos de 270 mg de cafeína. Como eles mensuraram a progressão? O tempo necessário para aderir à terapia com L-Dopa. Então, quanto mais cafeína a pessoa bebia, mais tarde ela começava a usar o tratamento tradicional da doença de Parkinson. E se você me pergunta, isso não pode ser ruim? A resposta é não, porque é um tratamento que a princípio só alivia sintomas e também tende a perder o seu efeito com o passar dos anos. Então, quanto mais eu demorar para começar a usá-lo, maior vai ser o tempo que ele terá efeito dentro de mim e, consequentemente, ficarei com menos sintomas por mais tempo. Um outro resultado que eu quis trazer e não tinha gráfico, por isso que eu cortei a frase lá do artigo, que fala assim, num outro tipo de análise estatística, eles perceberam que para cada 50 mg a mais de cafeína consumida pelo paciente, menores eram os valores numa escala de mensuração de sintomas da doença de Parkinson. Dizendo diferente, quanto maior o valor de cafeína diária consumida, menores eram os sintomas no progredir daqueles anos. Então, o que eu quero deixar como mensagem geral para vocês é que, quando pensamos no tratamento tradicional para doenças como Parkinson e Alzheimer, invariavelmente os fármacos apenas aliviam sintomas. Se pudermos achar alternativas que também tratem, ou melhor, ataquem o componente inflamatório, como é o caso da cafeína nesse trabalho, bloqueando o receptor A2A, elas são muito bem-vindas para, no mínimo, o que mostrou esse trabalho, retardar a progressão, que já é um grande ganho quando falamos de doenças neurodegenerativas. Um abraço, fiquem bem, até uma próxima. Tchau!